O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versos 13 ao 16, diz o seguinte: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Esse texto caracteriza a visão de Deus em relação às crianças. Passa pelo ministério de Jesus e entra no toque do Espírito Santo. Jesus está aqui diante de uma cena característica da sua época. As crianças eram a parte mais fragilizada da sociedade, por isso a parte mais oprimida, não só fisicamente, socialmente, mas espiritualmente também. Elas não faziam parte da igreja judaizante, porque elas não tinham nenhuma representatividade. Nós temos aqui na palavra de Deus três coisas características, três ações de Jesus que vale a pena destacar: ver, ouvir e tocar nas crianças. Jesus viu as crianças, viu com o olhar divino, não com o olhar do contexto social da sua época, do contexto socio-religioso, onde as crianças não eram tidas como importantes. Jesus viu as crianças com uma sensibilidade que vem do reino de Deus. Somente o Filho de Deus poderia olhar as crianças dessa maneira. Mas tem outra coisa também que Jesus nos ensina nesse texto. Indignou-se. Vendo isso, ele ficou indignado e disse-lhes: Deixar vir a mim as crianças. O que é isso? Deixar vir a mim. É ouvir as crianças, é aceitar as crianças e chamar as crianças para virem até ele, não para uma religião, não para um costume, não para um modelo educacional da época, mas para a pessoa dele próprio, de Cristo. Ele está chamando as crianças para ele, porque ele sabia que só nele as crianças achariam a libertação e a salvação da opressão da sua época e da sua própria condição. E mais, ele disse: Não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Deus tem um reino que é padronizado pela aceitação dele e pelo reconhecimento de que nós não temos mérito algum. Mas os discípulos, com a sua carga religiosa, estavam tentando impedi-las de chegar até Jesus. A população trazia e os discípulos faziam a atenção contrária, tentavam impedi-las. Mas o reino é aberto a elas, porque elas não têm nada a oferecer. Porque através do padrão que Jesus nos ensina aqui, é somente o Senhor quem tem algo a oferecer a essas crianças. Em verdade vos digo, toda vez que Jesus fala em verdade, é verdade mesmo, é verdade verdadeira e incontestável. É ponto fundamental do Evangelho. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí no verso 16 vem a grande lição prática de Jesus. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O toque de Deus na vida dessas crianças. Tomar nos braços era tudo que não faziam com essas crianças. É tudo que a nossa sociedade não faz com as crianças. Educação não é tomar nos braços. Religião não é tomar nos braços. Só Jesus pode tomar nos braços. Só Jesus pode abraçar, tocar com um toque divino
a vida dessas crianças. Impor as mãos significa imputar autoridade, significa aprovação dele. E finalizando o texto, as abençoou. Esse é o ponto máximo do toque de Jesus. Ele abençoa com a presença, com o amor e com o cuidado da sua própria pessoa despendida a essas crianças. Será que nós, como Igreja de Cristo, aprendemos com esse texto a ver as crianças, a ouvir as crianças com a sensibilidade de Cristo e a tocar, sobretudo tocar nessas crianças com esse toque de Deus? Só pessoas que são tocadas por Deus, só pessoas que são amadas por Deus é que pode tocar nessas crianças com esse olhar, com essa sensibilidade. Em nome de Jesus eu peço que você medite nesse texto, para que ele fale ao seu coração através do Santo Espírito.